com alegria que nós estamos mais essa noite para falar e para dividir aquilo que Deus colocou no meu coração. É com alegria que nós vamos, então, estudar um pouco mais da palavra do Senhor. Antes disso, eu quero cumprimentar aqueles que estão conectados conosco. Deus abençoe você. Deus abençoe você que está aí conectado, você e sua família. Que Deus possa falar contigo nesta noite, em nome de Jesus. Muito bem, quero agradecer também àqueles que nos visitam. Quem nos visita pela primeira vez está aqui na nossa igreja, Deus abençoe, em nome de Jesus. Sejam todos muito bem-vindos, que essa seja a primeira de muitas vezes, amém? Amém. Nós vamos então fazer a reflexão na carta que Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 3, eu convido a igreja, você que está aí nos assistindo, carta do apóstolo Paulo para aos Filipenses. O tema dessa noite é perder para ganhar. E é um contrassenso quando a gente fala em perder para ganhar. Para ganhar, precisa ganhar. Todo mundo quer ter lucro, todo mundo quer ganhar. Sabe que o brasileiro é um povo que gosta muito de disputa, né? Você vê na seleção brasileira, você vê na Copa do Mundo, em qualquer esporte, o brasileiro quer ganhar, ninguém quer perder. Ninguém gosta de perder. E aí alguns chegam com aquele velho ditado, não, o importante é competir. O importante é ganhar. Ninguém quer apenas competir. Nós falamos isso para nossos filhos, para nossas crianças, para não deixarem chateados. Mas na verdade nós queremos sempre ganhar, e cada vez mais. Então, nessa noite, nós vamos trabalhar esse tema, perder para ganhar. É possível? Sim, é possível. E nós vamos ver, então, Paulo escrevendo para a igreja de Filipe, e ele, então, dá orientações. Vamos começar, irmãos, no capítulo 3, a partir do verso 1, e nós vamos até o verso 9. Acompanhe aí a palavra do Senhor. Você que está em casa também pode estar com a sua Bíblia aberta. Em Filipenses capítulo 3, nós vamos ler a partir do verso 1, que diz assim: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidando com a falsa circuncisão. Verso 3. Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não temos confiança alguma na carne. Verso 4. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa ter razão para confiar na carne, eu ainda muito mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça, o que há na lei, irrepreensível. Verso 7, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. E mais do que isso, considero tudo como perca, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para ganhar a Cristo, a serem encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, se baseia na fé. Pai querido, usa essa palavra, usa, Senhor, essa carta do seu servo Paulo, escreveu à igreja de Filipe. Ó Deus, que nessa noite nós possamos tirar proveito e aprender com Paulo. Ó Deus, nós queremos também, ó Deus, deixar, Senhor, aquilo que nos traz grandezas, aquilo que parece ser lucro na carne, nós queremos perder para ganhar o conhecimento que vem do Senhor através de Cristo Jesus. Abençoe essa igreja, Pai. Abra o nosso entendimento para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Irmãos, nós temos aqui então um tema difícil de ser tratado: abrir mão, perder para ganhar. Eu queria então começar falando que essa é uma matemática que não fecha. A matemática de Deus, sem dúvida, ela é diferente da matemática dos homens, né? Normalmente, quando alguém perde, é prejuízo. Paulo está falando que ele tinha razões para dizer que ele tinha mais vantagem. Ele diz: eu sou circuncidado ao 8º dia. Ele está dizendo: olha, eu sou um judeu padrão e muito mais excelente que outros. Ele diz: eu fui circuncidado ao 8º dia de vida, eu pertenço ao povo de Israel, eu faço parte da aliança, eu sou da tribo de Benjamim, eu sou um verdadeiro hebreu. Ele está mostrando então o seu currículo. É como se você fosse então para uma entrevista de trabalho e o seu futuro patrão diz: você trouxe seu currículo? Você é de que cidade? Você fala em outras línguas? Né? Hoje em dia você tem que falar no mínimo inglês. Temos aqui Sara, que sabe bem disso, né, Sara? Sara domina bem o inglês, não é isso, Sara? Sara fala em outras línguas. E nesse currículo você tem que mostrar quem você é, né? De onde veio, que curso fez, tem nível superior ou não, qual é a sua especialização, o que você de fato tem como perfil. Ou seja, Paulo está dizendo aqui: olha, eu tenho o que perder, eu tenho o que perder, eu tenho uma boa posição, eu sou o verdadeiro hebreu. Quanto à lei, a lei de Moisés, ele diz: eu sou fariseu, eu não só conheço a lei de Moisés, como eu cumpro tintim por tintim. A palavra fariseu nos remete àquela pessoa que é rigorosa no cumprimento. Quanto à lei, eu sou fariseu. Quanto ao zelo, eu persegui a igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo, então, até então, era considerado como os hereges, uma heresia, uma seita. E ele era tão zeloso com o princípio do judaísmo que ele perseguia. Nós sabemos como é que ele foi alcançado por Cristo, indo para Damasco com cartas autorizando a prisão. Ele foi atrás dos crentes e ali então teve um encontro verdadeiro com Cristo. Ele está apresentando então o seu currículo. Quanto à justiça que há na lei, eu sou irrepreensível. Ou seja, Paulo era o cara. O diploma dele, o currículo dele era imbatível. Eu queria um pouco falar desse apóstolo Paulo, que antes era Saulo. Então nós estamos falando aqui de um currículo de alguém que antes era um perseguidor, mas quando teve um encontro com Cristo se tornou então um pregador. Paulo, o nome dele, o nome romano dele, né, era Saulo. Paulo, ele tinha cidadania romana, mas era hebreu, como ele mesmo disse, da tribo de Benjamim. Mas ele herdou, ganhou aí do seu pai essa cidadania. Nós vamos chegar nisso aqui. Ele disse: eu nasci em Tarso, na Sicília. Tarso era um lugar muito importante. Paulo não nasceu numa cidadezinha do interior. Paulo não começou de baixo, ele já começou de cima. Família importante. Para começo de conversa, quem ganhava a cidadania romana tinha que ser alguém que prestou um grande serviço ao Império Romano, ou tinha que ser de fato romano. Tudo indica que o pai de Paulo, a família de Paulo, ou era muito abastada, muito rica, ou por isso conseguiu comprar o título, ou a família prestou um grande serviço ao Império. Paulo nasceu então em Tarso, na Sicília. Era um lugar muito grande, era o centro cultural grego. Então ele nasceu numa grande metrópole, nasceu num lugar muito grande. E ele então, alguns dizem que ele estudou nas melhores faculdades, como se fosse hoje nos dias atuais. Então ele não era alguém que era avesso ou que ele não tinha conhecimento. Ele era alguém bem, como é que eu vou dizer, bem antenado, se fosse falar nos dias de hoje. Não era alguém que tinha dificuldade de comunicação, muito pelo contrário. Nasceu então nessa cidade importante. Essa cidade então era o centro universitário que ficava próximo à costa nordeste do mar Mediterrâneo. Um lugar bem visitado, era um centro ali cultural. O que mais? Paulo era um judeu da dispersão. Quando os judeus voltaram então do exílio, eles foram dispersos por toda a região. Ele era um judeu vindo então dessa dispersão. Ele era, como ele mesmo disse, um israelita
original, ele não foi circuncidado depois de adulto. Ele, ao 8º dia, como manda a lei, ele teve ali a circuncisão, né? Da tribo de Benjamim, e altamente zeloso. Ele foi educado em Jerusalém sob o ensino de um grande doutor da lei. O homem se chamava Gamaliel, era o doutor da época. Hoje nós não temos uma personalidade. Hoje você fala assim, poxa, fulano se formou na faculdade, qual é a melhor faculdade aí, irmãos? Harvard. Pronto, olha, veja que coisa interessante. Você pode ter um diploma da melhor faculdade aqui no Brasil, da melhor faculdade, mas se vir o seu concorrente numa entrevista de trabalho e diz, eu me formei nos Estados Unidos em Harvard, pronto. Ele pode ter sido o pior aluno de Harvard, mas é de Harvard. Paulo, da cidade de Filipos, centro cultural, ele se orgulhava disso. Tanto é que ele disse, eu tenho do que me orgulhar. E mais, sabe quem foi meu mestre? Sabe quem foi meu professor? Gamaliel. Sou aluno de Gamaliel. Eu faço isso com meus professores de seminário. Não vou aqui falar o nome, mas existem alguns professores que são assim maravilhosos hoje no Seminário Batista do Nordeste. E eu tive o privilégio de estar na sala desse homem. Paulo dizia, eu sou de Tarso, na Sicília, eu estudei nas melhores faculdades, e Gamaliel era o meu professor. Então ele tinha, sim, um orgulho. Paulo falava em outras línguas, ele falava o aramaico, o hebraico, que já era a língua dele, mas também falava grego. Poxa, isso aqui na época era fantástico, né? O aramaico era muito mais antigo, e ele falava o hebreu e falava o grego. Paulo teve livre acesso aos gregos, por quê? Porque ele conseguia falar perfeitamente o grego. Ele dizia, eu me faço de louco para alcançar os loucos. Paulo tinha essa facilidade, ele tinha assim, uma carga cultural enorme. Ele tinha acesso, ele era alguém que tinha cultura. Ele, de fato, conhecia profundamente a cultura grega, né? Ele era herdeiro de uma tradição dos fariseus. Possivelmente, alguns estudiosos dizem que se Gamaliel morresse na época, Paulo seria o sucessor de Gamaliel. Pense alguém estudado. Pensa alguém que tem o maior respeito. Era alguém que tinha autoridade entre os fariseus. Tanto é que conseguiu cartas para fazer a prisão indo para Damasco. Ele era alguém que tinha autoridade. Então ele era alguém que tinha alguma coisa para perder. Pense alguém que você conheça, que esteja assim num nível cultural, alguém muito bem conhecido. Nós tivemos casos assim de pessoas que tinham uma carga de moral, por assim dizer, né? Alguém muito conhecido. E que, de repente, essa pessoa larga tudo. Já imaginou? Alguém que está no melhor concurso público, alguém que já está no estágio praticamente faltando aí 1 ano só para se aposentar. Um cara que tem tudo, daqui a pouco ele diz, eu vou largar tudo isso. Qualquer um diria, você está maluco? Vai perder a aposentadoria, vai perder um salário, vai perder as funções, né, que o Estado às vezes lhe dá. Você está numa posição tão grande, larga tudo. E nós conhecemos muitas pessoas que largaram tudo para se tornar missionário. Paulo era alguém que tinha tudo. Ele tinha muito orgulho da sua posição. E é claro que ele merecia, porque ele se esforçava para ganhar essa posição. E aí um dia ele teve um encontro com Cristo. Um dia, indo para prender os crentes, ele então, diz a palavra que houve uma grande luz e ele caiu ao chão. Muitos dizem que ele caiu do cavalo, mas a Bíblia não diz que ele estava montado. Nós supomos que ele estava indo a cavalo, uma vez que de Jerusalém até Damasco é uma grande distância. Estava com ele mais 2 ou 3 soldados. Não é possível que ele estava assim montado. Ele caiu em terra e imediatamente ficou cego. Os 3 soldados e mais Paulo ouviram: Saulo, Saulo, por que você me persegues? Todos ouviram isso. E ele, assustado, cego, apenas com uma grande luz, dizendo: quem é, Senhor? Quem está falando comigo? O próprio Jesus disse: eu sou Jesus, aquele a quem você persegue. Eu vou mostrar para você o quanto dói. Eu vou mostrar para você o quanto é difícil seguir. Eu vou fazer de você o meu discípulo. Então Paulo ali teve uma conversão. E aqui no capítulo 3, ele começa então a fazer considerações, ele começa a fazer alertas.
Quando ele começa dizendo, finalmente, irmãos, não significa que ele está acabando, muito pelo contrário, ele está começando o capítulo. Ele está dizendo, finalmente, irmãos, se alegrem no Senhor. Toda a carta aos Filipenses, ele começa com essa frase, alegre-se. No capítulo 4, verso 4, ele diz, alegre-se sempre no Senhor. Novamente eu direi, alegre-se no Senhor. Então Paulo queria dizer para os seus discípulos, para os seus irmãos na fé, se alegrem. Eu não estou triste porque perdi tudo isso. Paulo, quando teve um encontro com Jesus, ele perdeu tudo isso. Ele passou então, como eu disse, de perseguidor, de alguém que tinha grande moral e prestígio, ele passou a ser perseguido pelos seus pares. Aqueles que eram colegas de faculdade, agora perseguiram ele. Ele agora não tinha mais como andar livremente. Ele sofreu perseguições, açoites. Há uma outra passagem que ele diz, olha, eu sofri tantos naufrágios, eu recebi 39 açoites, ele começa a dizer as perseguições, eu apanhei, eu passei fome, eu trabalhei, tudo isso ele não precisava. Ele era um grande doutor, ele era aquela pessoa que estava na segunda linha de sucessão, mas quando ele conheceu a Cristo, ele perdeu. E ele começa a dizer, finalmente, irmãos, se alegrem. Eu não estou triste com isso. Eu quero que vocês se alegrem. E de maneira alguma eu me entristeço ou eu me canso de repetir. Ele diz aqui, escrever de novo a mesma coisa. Imaginou se eu pregasse todo dia a mesma pregação? Talvez vocês se cansariam, eu não. Eu diria igual Paulo, eu não me canso de falar das coisas de Deus. Eu não me canso, diz ele, de escrever as mesmas coisas. Não é cansaço, não é ruim para mim. É segurança para você. E é o que acontece conosco. Boa parte desses textos, em especial do Novo Testamento, é possível que haja alguém que já tenha lido várias e várias e várias vezes. Mas a palavra de Deus é uma palavra viva. E a nossa missão é nos renovar na palavra. Cada vez que nós lemos, nós observamos um detalhe. Eu não me canso de escrever de novo as mesmas coisas. Eu não me canso, não é cansativo para mim, não é enfadonho, mas é segurança para vocês. Verso 2. E aí ele entra com um alerta. Cuidado com os cães. Olha que interessante. Cuidado com os cães. Será que ele estava falando cuidado com os cachorros? Será que é isso mesmo? Mas ele estava chamando de cachorro. Aqui a palavra é bonitinha, cão, né? Você poderia até adocicar, dizer cuidado com os dogs. Hã? Não, mas ele está falando, se você pegar a nova linguagem de hoje, ele diz cachorro. Cuidado com aqueles cachorros. Quem são esses cães? Ele fala, cuidado com esses que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão. Então, ele próprio se gloria, ele diz, eu sou israelita circuncidado ao 8º dia. Estufava o peito para dizer, ao 8º dia, como Jesus, ao 8º dia. Cuidado com os cães, cuidado com aqueles que estão dentro do templo, dentro ali da sinagoga, se fazendo de judeus, mas estão desviando. Paulo podia dizer isso, irmão, porque ele estava lá, ele aprendeu isso. Ele diz, cuidado vocês que estão aí. Cuidado vocês que estão aí na igreja de Filipe, recém-aberta. Cuidado, porque está vindo judeus, estão entrando fariseus, eu conheço eles, eu andei no meio deles, quem sabe até ensinei muitos deles. Cuidado com esses cães, cuidado com eles que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Porque o judeu se gloriava disso, dizendo, se meus pais me fizeram, então, essa circuncisão, eu sou povo de Israel, ponto. Eu sou o povo eleito, eu sou filho de Jacó, eu sou o povo de Israel. E ele diz, cuidado que eles, apesar de ter a circuncisão na carne, mas eles têm a falsa circuncisão. E aí ele continua dizendo, verso 3, pois nós é que somos a circuncisão. Talvez ele dissesse assim, nós é que somos a verdadeira circuncisão. A circuncisão não mais na carne. Aos filipenses, muitos deles ali eram um povo gentílico. Como é que alguém que não é judeu se torna judeu? Vai ter que fazer a circuncisão. Eu imagino que deve doer, né, irmãos? Imaginou? Cortar na carne. Ele diz, mas nós somos a verdadeira circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito, o Espírito de Deus. Que nos gloriamos não em nós, mas nos gloriamos em Cristo Jesus.
E não temos, presta atenção, não temos confiança alguma na carne. E essa carne, ele está dizendo com duplo sentido. Ele diz na carne, carne, porque os judeus, eles diziam, eu sou povo de Deus, porque na minha carne, lá no órgão genital masculino, há um pequeno corte, e ele diz, cortou a minha carne. Então, porque cortou a minha carne, eu sou povo de Deus. Aquele povo se confiava nessa falsa circuncisão. Ele diz, e nós não nos gloriamos de nós mesmos, nós nos gloriamos em Cristo Jesus. Nós não temos confiança alguma na carne, essa carne da circuncisão. Ele também está dizendo na carne no sentido da nossa própria confiança. Naquela confiança que ele fez aí o seu nível superior em Gamaliel, fez a teologia, né? Ele sabia tudo, irmãos. O cara que pegava o grego, destrinchava o grego. Eu me admiro. Paulo era um mestre no grego. Paulo destrinchava o Pentateuco. Ele interpretava a lei, mas a cabeça dele não entrava que o Messias era filho de carpinteiro. Na cabeça de Saulo não entrava isso. Mas quando ele teve um encontro com Cristo, ele diz, eu não vou me gloriar mais nos meus estudos, no meu conhecimento. Nós não confiamos. A nossa confiança não está mais na carne. De maneira alguma, ele diz, nunca vai estar na carne. Embora eu mesmo tivesse razões para ter confiança. Ele está dizendo, olha, se for para confiar na carne, né, eu confio mais no meu taco. É isso que ele está dizendo. Eu sou mais eu. Eu dou um show nesses judeus. Se é para explicar aqui a Torá, eu vou explicar. Aliás, eu já ensinei eles, porque eu me formei com Gamaliel e eu sei. Eu falo mais línguas, eu desde criança, de família abastada, eu tenho cultura, eu sou alguém viajado, eu sou alguém que desenrola. É isso que ele está dizendo. E aí ele vai falar, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda muito mais. E aí ele apresenta o seu currículo. Circuncidado ao 8º dia, pertence. Aí ele vem começar a dizer, olha, eu sou eu. Se tem alguém aqui nesse lugar que pode bater no peito, esse cara sou eu. Eu sou o cara. Mas ele diz, mas nós não. Cuidado, vocês, porque lá nessa igreja, vocês aí da cidade de Filipe, cuidado, porque aí existem pessoas que estão infiltradas, são os falsos crentes. Parece que Paulo falava para Filipe, né, para a igreja de Filipos, mas é a nossa realidade. Tem muita gente, de manhã eu falei sobre isso aqui, há muitas pessoas confiando na sua herança batista. Meu avô era batista. O meu pai é batista. Eu sou batista. Filho de batista, batistinha é? Será que é isso? Batista é só uma denominação, é como nos chamam, é como eu me denomino. O que importa é confiar na palavra do Senhor, na providência do Senhor. É claro, irmãos, que Deus nos capacita, é claro que Deus nos proporciona, quem sabe, uma educação, um curso superior, um curso técnico, uma habilidade. Cada um tem uma habilidade, para que eu dependa de vocês e vocês dependem de outros e todo mundo, um depende do outro. Ninguém pode bater no peito e dizer, eu sei fazer tudo. Cada um tem um chamado, cada um tem um ministério, cada um tem uma vocação, cada um é bom. Paulo começa então a dizer, olha, eu sei das coisas, eu estou aqui porque sei. E aí ele continua, verso 8, acompanha a sua Bíblia aí. Mas tudo isso, verso 7, mas o que para mim era lucro, o que para mim era uma grande vantagem, o que para mim era uma grande herança cultural dos meus pais, afinal de contas, eu tenho aí um título, eu sou romano. É como se alguém hoje, nos dias de hoje, pudesse bater no peito e dizer, olha, eu tenho dupla cidadania, eu posso entrar nos Estados Unidos e você não pode. Como é o nome do cartão? Quem mora nos Estados Unidos? Green Card. Pronto, eu tenho, você não tem. Paulo basicamente faz isso. Eu tenho, vocês não têm. Eu falo grego, falo aramaico, vocês não falam. Vocês mal e mal sabem ler o hebraico. Não era todo mundo que lia, irmãos. Não era todo mundo que podia ter pergaminho. Era muito caro. Hoje todo mundo pode ter Bíblia. Hoje todo mundo sabe ler, né? Ok. Mas naquela época, Paulo tinha uma grande vantagem. Eu falando aqui hoje, talvez você não consiga ter a dimensão do que eu estou dizendo. Paulo era tanto é que Pedro diz, olha, nosso irmão Paulo fala coisas que nós não entendemos direito, não.
Pedro, um pescador, rude. Nosso irmão Paulo é um cara, gente boa, é homem de Deus, mas não dá para entender o que ele fala. Eu não consigo acompanhar o raciocínio dele. Paulo era esse. Se comparado Paulo aos demais judeus, Paulo era aquele homem. E ele diz, mas para mim, o que era lucro, o que era vantagem, passou a ser considerado uma perda. Tudo isso é uma perda, porque isso me afastou do Deus verdadeiro. Às vezes, irmãos, a nossa posição social, às vezes, a nossa condição nos impede de um verdadeiro relacionamento com Deus. Isso pode trazer um sentimento de ser superior ao próximo, ao irmão. Há muitas pessoas aí que não querem entrar numa igreja, não querem fazer parte de uma igreja local, não querem entregar sua vida para Cristo, porque eles entendem, olha, eu tenho uma boa formação, eu tenho minha boa casa, eu tenho minha boa família. Preciso, essa crendice desses crentes. Nós pregamos domingo passado o jovem rico. Vocês lembram do domingo passado? Aquele jovem rico foi procurar Jesus e disse, bom mestre, o que eu devo fazer, uma vez que eu já tenho tudo, o que eu devo fazer? Quase que ele falou, quanto é que eu pago? Dá para passar no cartão aí? Como é que eu faço para morar no céu? Como é que eu faço para herdar? E Jesus então olha para aquele jovem e diz, bom, vamos lá. Você cumpre os mandamentos? Sim, desde criança. Não matarás, não furtarás, não adulterarás, obedeça seu pai e mãe, não dirá falso testemunho. Não, tudo isso eu faço, Jesus. Eu sou o cara, eu sei fazer isso. E Jesus diz, bom, então está te faltando uma coisa, só uma coisa. Venda tudo o que você tem, dê aos pobres e depois volte. A Bíblia diz que aquele jovem se entristeceu, baixou o ombro, ó. Jesus não disse, ei, volta aqui, vamos negociar. Bora fazer um... Não. Jesus amou. Jesus amou aquele jovem, mas o jovem amou mais o... Não se apegue a dinheiro, não se apegue à posição, não se apegue a conhecimento externo. Ele diz, tudo aquilo que era para mim vantagem, agora é uma perda, porque isso me afastou. Porque eu era tão judeu, Por isso que quando Jesus chamou ele, Jesus disse para ele, eu vou te chamar, eu vou te mostrar o quanto é duro seguir a minha causa. Mais do que isso, mais do que considerar perda, mais do que isso, eu considero tudo como perca, se comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. E ele diz, eu perdi e não me arrependam. Ele está dizendo, eu não me arrependo, eu perdi todo o meu poder, eu renunciei. Será que nós estamos dispostos a fazer como Paulo, perder para ganhar? Nós não estamos falando que você tem que fazer como aquele jovem rico foi orientado a fazer. O problema do jovem rico não era o fato de ser rico. Domingo passado eu bati muito nisso, falando que o problema não é ter dinheiro. Não, claro que não. O problema é você tornar o dinheiro o seu Deus. O problema daquele jovem rico era ele tinha um segundo Deus. E não há como servir a dois deuses. Ou você há de alegrar um, entristecer o outro e vice-versa. Então Jesus, entendendo que aquele homem tinha um outro Deus, ele era então ali idólatra por aquele dinheiro, ele diz, olha, se livre. E Paulo está falando a mesma coisa. Se livre daquilo que impede um verdadeiro relacionamento. Ele diz, eu perdi tudo, mas eu conheci a grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem eu perdi todas as coisas. Todos nós, quando conhecemos a Cristo, nós tivemos que perder, ou não? Porque você foi transformado pelo Espírito Santo. Se você tentar lembra aí do tempo, daquele ano, daquele dia, daquela noite, daquela manhã, em que você teve um encontro com Jesus. Paulo estava com as cartas, com autorizações, mandatos de prisão. Ele tinha 3 soldados à sua disposição quando ele caiu em terra, cego. A Bíblia diz que ele ficou 3 dias sofrendo dor, até que Deus mandou Ananias ir lá falar com ele. E aí a Bíblia diz que os olhos dele foram abertos, o entendimento dele. Caiu como se fosse escamas, não porque tinha literalmente escamas, mas como se fosse. Agora ele entendeu. Assim também foi aberto os meus e os seus olhos e ouvidos,
quando nós entregamos nossa vida a Cristo, você vai ganhar, mas você vai ter que perder. Perder o quê? Perder aquilo que o mundo antes oferecia. Não é verdade, irmão? Quem bebia, quem fumava, quem tinha uma vida torta, quem devia, quem tinha um nome no SPC e Serasa, quem enganava, quem mentia, quem dissimulava, quem traía a esposa, enfim, quem corrompia e se deixava corromper. A Bíblia diz que tudo se fez novo. As coisas velhas se passaram. Agora nós somos uma nova criatura, igual a Paulo. Paulo teve que perder todo aquele prestígio. Tem gente que quer estar com Cristo, mas quer continuar estando no mundo. Você vai ter que perder, quem sabe, muitas amizades. Isso acontece quando, de novo, convertido. Sabe aqueles amigos que chamavam-se para balada, né? Para cerveja, para as coisas erradas. Aí você dizia, não. Ah, virou crente. KKKK. Não é assim, irmão? Quem nunca passou por isso? Quem nunca, né? Ah, você não. Não vou. Minha vida agora pertence a Cristo. Então você pede convite para sair, você pede churrasco, você pede. Você perde muitas coisas, você perde, mas você também ganha. Deus vai colocando novas amizades, é por isso que o discipulado tem que acontecer, para que a família de Cristo, a igreja, abrace aquele que está chegando, e você começa a aprender. Você perde as coisas do mundo. Eu quero dizer para vocês que tem muitas coisas no mundo que são boas, irmãos. Claro que são boas. Coisas que são terríveis, mas você perde. Por exemplo, domingo de manhã, quem é que vai para a praia domingo de manhã? Se alguém levantar o braço, eu vou ficar de olho, viu? Domingo de manhã tá aqui. Eu não estou dizendo que vir para a igreja é ruim, não. Eu estou dizendo que de vez em quando é bom ir para a praia. Qual o problema? Você dividir, levar a sua família. Mas acontece que antes, a igreja não fazia parte da nossa programação. E um belo dia você teve que romper com isso. Dizer, não, agora eu não quero mais ir para a praia, eu não quero mais. Agora eu quero Cristo, agora eu quero estar com os irmãos, eu quero estar aprendendo. Muitos dos seus amigos não compreenderam isso. Tem gente que sofre opressão e perseguição dentro da sua própria família. Todos nós temos que escolher. Paulo diz, eu não quero, eu não me importo, eu perdi tudo isso, eu considero perda, as que considero como esterco. Paulo não ficou nesse dilema. Sabe, jogo fora, não jogo fora? Sabe aquela coisa que você comprou lá no Mercado Livre, na internet, no shopping, que você comprou, mas não sabe por que comprou, mas comprou, era legal no dia, e alguns dias depois você diz, o que eu vou fazer com esse treco aqui? Mas você não quer jogar fora, porque custou caro, quem sabe está pagando até a última prestação ainda. Faça o que com esse negócio? Paulo não teve essa sensação. Ele diz, olha, todo o meu status, tudo que eu tinha, para mim é esterco, não vale nenhuma. Foi isso que ele disse. Isso não vai dizer nessas palavras, vai usar a palavra esterco. Não vale para nada, eu não quero nem olhar, eu não quero nem olhar para trás, isso não vai me fazer nenhuma falta. É isso que nós devemos ter em consideração. Aqueles que querem vir para o Evangelho precisam ter isso em mente. Nós somos transformados de dentro para fora, metanoia. E agora, aquilo que nos dava prazer, já não dá mais. Aquilo que era muito bom, que era gostoso, aquilo que já não dá mais. Por quê? Porque Cristo mudou a nossa vida. Todos aqueles que vêm a Cristo precisam ter a consciência. Nós vamos perder para ganhar. Eu vou perder as coisas que são transitórias, que são temporárias, mas o que nós vamos ganhar é muito melhor. Paulo diz, olha, eu troco tudo isso pelo conhecimento do Senhor. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei. Ele diz, eu não quero ser encontrado, eu não quero ser merecedor pela lei, porque pela lei ninguém será alcançado. Mas a que vem diretamente da fé, aquele que vem da fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus e que se baseia na fé. E que diz Efésios capítulo 2, verso 8, é pela graça de Deus que nós somos salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês. Para quê? Para que você não se glorie. É o que Paulo está dizendo. Eu não me glorio em nós mesmos, em mim mesmo. Eu não me glorio naquilo que eu era. Eu quero jogar tudo fora. A fé veio também de Deus. Nós somos salvos pela graça, pela misericórdia do Senhor. Igreja do Senhor, o que eu quero dizer para vocês é que nós devemos nos entregar a Cristo completamente. E que nós não devemos ter aquela sensação de perda. Poxa, jogue tudo fora. Em especial,
tudo que impede um relacionamento com Deus. Eu tenho batido muito nessa tecla. O que é que está atrapalhando o relacionamento com Deus? O que te impede de você passar um domingo lendo a Bíblia? É a Netflix? Com os amigos? O que está acontecendo? O que impede de você servir ao Senhor de todo o seu coração? Tem coisas que impedem. Às vezes um rancor, às vezes um perdão que você não liberou, às vezes alguém disse alguma coisa para você, desceu assim no coração, está remoendo aquilo. Glória a Deus, mas eu estou lembrando, estou lembrando. Às vezes, irmãos, um pecado não confessado. Isso impede que Deus te abençoe. Isso impede, não estou dizendo que Deus vai te cortar, não. Estou dizendo que isso impede que você seja usado verdadeiramente. Às vezes, irmãos, o fato de nós sermos religiosos impede verdadeira comunhão com Deus. Perder para ganhar. Verso 9, ele diz, eu quero ser encontrado nele, não nas minhas próprias justiças, mas eu quero ser encontrado na que vem mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus, que se baseia na fé. Paulo foi salvo porque viu Jesus. Jesus chamou e ele pôde escutar. Ele não viu, mas escutou. Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele então entrega a sua vida a Cristo. Ele foi recrutado. E Paulo começa a ensinar, dizendo, cuidado com aqueles que são falsos, cuidado com aqueles que se gloriam na sua circuncisão, cuidado com aqueles crentes que só porque tem a Bíblia de estudo, só porque nasceu dentro de uma igreja, só porque não falta um culto, cuidado. O verdadeiro crente é aquele que abre mão de si mesmo. Paulo diz, olha, eu não tenho por precioso a minha vida. Ele diz, eu não tenho por precioso, contanto eu cumpra o meu ministério. Eu não me importo e nem considero a minha vida de nenhum valor, se tão somente eu puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o Evangelho da Graça. E nós? Em que posição nós estamos? Nós nos gloriamos da posição e daquilo que ganhamos? Tudo que nós ganhamos aqui nessa terra, do ponto de vista de bens, de títulos, de posição, tudo vai ficar. O seu diploma deve estar agora numa gaveta, deve estar agora no armário ou pendurado num quadrinho qualquer. Quem olha, está empoeirado. Paulo diz, eu não me importo com o que vai me acontecer. O meu viver é Cristo. Será que é assim que a igreja está agindo? Será que é assim que nós nos comportamos? Paulo é para nós também um exemplo. Ele não se importava. Ele não se importava. Ele se deu ao Evangelho. E por que ele fez isso? E Cristo nos amou tanto, tanto. Nosso Deus nos amou tanto, 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 de tal maneira que enviou Jesus. E Jesus nos amou tanto, tanto, que entregou a sua própria vida. Quem faria isso, irmãos? Quem aqui? A verdade é que nós não queremos dar a nossa vida para o Evangelho. Queremos ser apenas crentes formais. Tenho brincado sempre aqui dizendo crentes domingueiros, né? Mas é verdade que nós devemos ser lembrados que nós somos chamados como ovelha no meio dos lobos. Essa é a nossa missão. Nossa missão é pregar o Evangelho, custe o quê? Custar. Mateus capítulo 16, verso 25. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perder. Mas quem perder a sua vida por minha causa, vai ser ressuscitado, vai ganhar a vida eterna. É uma verdade? Precisa ser lembrada todos os dias. Porque senão nós nos poupamos. Dia 18, domingo próximo. Dia 18 nós faremos então o início de missões nacionais. Josias é nosso representante. Josias aqui é o promotor de missões. Josias vai estar então mostrando alguns vídeos falando aqui sobre missões. Pessoas que largaram absolutamente tudo, faculdade, dinheiro, patrimônio, e se lançaram lá na Amazônia, se lançaram no Nordeste para pregar a palavra de Deus. Essas pessoas merecem todo o nosso respeito, irmãos. Tem muito missionário fazendo isso. Tem muito crente fazendo isso. Enquanto nós não tomamos ou não somos chamados para isso, cabe à igreja fazer o seu papel aqui localmente. Cada um precisa observar. Tem algo que está gerando orgulho no seu coração? Tem algo que está impedindo que você sirva o Senhor? Observe, tire fora, jogue fora. Considere perda, jogue fora, mas não fique olhando com dó, não. Ó, isso aqui, ó, esse telefone celular está tomando o meu tempo com Jesus. Desligue ele, não precisa jogar fora, não. Desligue ele. Mas desligue mesmo, senão você vai ficar aqui vendo aquela luzinha, né? Bzz, bzz,
recebeu notícia, aí você não aguenta, vai olhar. Nós queremos acumular, nós não queremos perder. O Evangelho de Lucas também no capítulo 16 vai dizer: pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? O que adianta você com as suas posses, seus bens, quando a morte bater? Será que você vai para o céu? Estou falando agora para aqueles que não conhecem a palavra de Deus. Você que está na internet, você que está assistindo essa ministração. Você acha que o seu dinheiro vai conseguir te dar salvação? Como aquele jovem rico? Você acha que o seu conhecimento, seu status, o seu concurso público federal, a sua boa posição, quem sabe a sua bela casa na linha verde, quem sabe no Alphaville, quem sabe Deus aonde você mora, será que isso vai resolver? Basta ver a Covid, né, irmãos? Quando veio a Covid, morreu gente rica. E o dinheiro não adiantou de nada. Do que adianta o homem arrecadar, ganhar? Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca? Nada. Não há como. Pastor, então como é que eu faço? Peca. Precisa vender? Precisa doar, como Jesus disse? Não necessariamente. Entenda que tudo que você tem, construiu o primeiro lugar, não é seu. Não é nosso. Quem deu? Deus deu. Reconheça que você é incompetente para comprar ou para conseguir a sua própria salvação. Paulo disse, se fosse pela lei, eu estava feito. Mas era pela fé, é pela graça, confiando. Para mim não vale nada. Começa do zero. Essa noite eu quero orar com a igreja. Quero que cada um com a cabeça baixa pense, analise. O que falta você abrir mão? O que está te prendendo? Pastor, mas se for para mim servir o Senhor da forma que a palavra está dizendo, pastor, aí vai ser difícil, porque eu vou ter prejuízo. É melhor perder nessa vida e ganhar na vida eterna. Nós não estamos falando que você tem que agora sair vendendo tudo que você tem, não é isso. É não transformar os seus bens, o seu patrimônio ou o teu conhecimento intelectual como se fosse uma grande fortuna. Nada disso vai te adiantar. Vamos refletir essa noite. Pense assim, será que eu estou servindo com tudo que eu tenho ou tudo que eu tenho está atrapalhando eu servir a Cristo? Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, aqui é a sua igreja. Da mesma forma que o Senhor colocou no coração do apóstolo Paulo e ele ensinando a igreja de Filipos. Senhor, que a nossa posição, que a nossa condição, o nosso orgulho pessoal, ó Deus, que ó Deus, com a nossa religiosidade, ó Deus, que não venha isso atrapalhar, que nós sejamos humildes, Senhor, que nós viemos assumir as posições, os dons que o Senhor deu, e cada um tome a sua posição, e cada um ache tempo e disposição para te servir. Obrigado para aquelas pessoas que estão agora ao vivo, ouvindo essa mensagem que veio lá do trono celestial. Obrigado para aquelas pessoas que vão assistir esse vídeo no decorrer da semana ou do tempo. Obrigado para aquelas pessoas que estão nos visitando hoje pela primeira vez, que elas se sintam bem, que o Senhor tenha falado com cada uma delas, ó Deus. E que nós, Pai, todos nós, tenhamos a consciência que devemos te servir com toda a nossa energia, com tudo aquilo que nós somos. E aqueles que querem vir para o Senhor, entender que nós não podemos ficar com um pé no mundo e um pé na igreja. Devemos nos entregar, como fez o apóstolo Paulo, dando a sua própria vida. E o Senhor tem ele hoje, Deus, como a nossa referência. E nessa noite, Senhor, o Senhor tenha ensinado a sua igreja. E o Senhor tenha falado em cada coração. Assim nós oramos, pedindo, Senhor, a sua graça, a sua unção. Abra nosso entendimento. Que essa semana, Pai, seja uma semana de bênção. Que essa semana seja uma semana abençoada. Envia, Pai, os seus anjos para guardar os nossos filhos, para guardar, Senhor, a nossa vida. Ó Deus, em nome de Jesus, nos dê, Senhor, a visão de que devemos seguir o Senhor sem reservas. Ó Deus, que essa semana seja para a honra e para a glória do Senhor Jesus. E todos dizem amém, amém, em nome de Jesus.
Eu quero encerrar essa transmissão. Deus abençoe a todos vocês. Nós nos encontraremos de novo às 19 horas de quarta-feira. Esteja atento. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, vai lá, IBAN Boca do Rio, faça a sua inscrição e compartilhe. Assista esse vídeo e os demais vídeos. Compartilhe em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Até quarta-feira.